Eu sou Li Wei, e eu confiei no roteiro de um encontro normal, mas entrei no apartamento de quem não queria meu corpo, e sim a minha morte. Deixar meu país para trás não foi uma decisão fácil. Eu acreditava que recomeçar em um lugar completamente diferente me faria aproximar mais da vida que eu sempre quis construir. Eu tinha planos simples, mas importantes para mim, e cada dia ali era um pequeno avanço nessa direção, mesmo que às vezes a solidão fosse mais presente do que eu esperava. Minha vida nova era feita de rotinas simples e da expectativa de um futuro brilhante na ciência da computação. Eu buscava conexões, amizades e talvez um pouco de aventura para aliviar a pressão dos estudos. Foi esse desejo de me conectar que me levou a responder aquele anúncio em um site de encontros. Parecia apenas uma noite diferente, um convite para explorar novas experiências com alguém que parecia interessante. Acreditei que seria apenas mais um encontro sem importância, mas não imaginava que aquela escolha feita sem pensar muito seria a última que eu tomaria. Viver em Toronto era como aprender a respirar de novo. Para alguém que veio de um país com tantas culturas, expectativas e silêncios guardados, o ar gelado do Canadá trazia uma promessa de liberdade que eu nunca tinha sentido antes. Eu era um estudante que dividia o tempo entre a Faculdade de Ciência da Computação e o balcão de uma loja de conveniência no centro. Embora nada fosse exatamente fácil, havia uma sensação constante de progresso, como se cada esforço estivesse me aproximando da vida que eu tinha imaginado quando decidi sair da China. Nem sempre era leve, especialmente nos momentos em que o silêncio do apartamento parecia maior do que deveria, mas ainda assim havia algo de tranquilizador em saber que eu estava tentando, que estava seguindo em frente. Nos últimos meses, minha vida pessoal tinha passado por mudanças que eu ainda estava processando de forma lenta. Um relacionamento que parecia estável acabou se desfazendo de maneira quase inevitável, sem grandes conflitos, mas também sem muita explicação, como se tivesse simplesmente deixado de fazer sentido. Eu não carregava raiva nem arrependimento, apenas aquela sensação estranha de vazio que fica quando algo termina. Talvez por isso eu tenha começado a me permitir pequenas distrações. Eu queria viver a minha sexualidade sem o peso de ser um segredo, explorando as possibilidades que apareciam. Foi em uma dessas noites comuns em que o cansaço se misturava com a vontade de não ficar sozinho que acabei encontrando um anúncio na internet do Christopher. Não havia nada de diferente nele, nada que chamasse atenção de forma exagerada, apenas uma proposta simples, quase objetiva demais como tantas outras que circulavam naquele tipo de site. As mensagens que trocamos não tinham nada de alarmante. Ele era educado e parecia saber exatamente o que dizer para manter tudo dentro de um tom confortável, sem ultrapassar nenhum limite que pudesse causar estranhamento. Além disso, ele também parecia compartilhar do mesmo desejo que eu, de uma experiência nova. Em pouco tempo, a ideia de um encontro deixou de ser apenas uma possibilidade distante e passou a parecer algo simples, fácil de resolver. Então marcamos de nos encontrar na estação de metrô. Para mim, era o plano perfeito. Um lugar público, movimentado, cercado de câmeras e pessoas. O protocolo padrão de segurança que todos seguimos. Naquela noite o clima estava ameno. Lembro-me de caminhar até a estação sentindo uma leve ansiedade e aquela adrenalina boa de quem vai ter um primeiro encontro. Quando cheguei à estação, tudo parecia exatamente como deveria ser.
com pessoas entrando e saindo, passos apressados, conversas dispersas e o som constante dos trens chegando e partindo. Eu o avistei de longe. Christopher não parecia uma ameaça. Ele tinha uma aparência cuidada e um jeito de se mover que transmitia uma confiança. Quando nossos olhos se cruzaram, ele acenou para mim com naturalidade e deu um sorriso que na hora me pareceu acolhedor. Não houve um sinal de alerta. Nenhum instinto meu gritou, perigo! Pelo contrário, ele era muito calmo e educado. Em poucos minutos, qualquer resquício de estranheza inicial desapareceu, substituído por uma conversa leve, sem profundidade, mas suficiente para tornar tudo funcional. Ele sugeriu que fôssemos para o apartamento dele, um lugar próximo onde poderíamos ter mais privacidade. Não havia nada que indicasse que eu deveria repensar a decisão. Eu via Christopher apenas como um homem bonito e gentil que estava me oferecendo uma noite diferente da minha rotina de estudos e trabalho. Então aceitei o convite. A cidade continuava viva ao nosso redor, iluminada, com pessoas ocupando as ruas, carros passando, tudo dentro da normalidade que eu já conhecia. Chegamos ao apartamento por volta das 22h20. Christopher se ofereceu para preparar algo para bebermos e eu aceitei sem hesitar. Sentamos e conversamos por um tempo. O clima entre nós tinha uma pequena tensão, que eu, na minha ingenuidade, acreditei ser reflexo do cansaço acumulado do dia. Havíamos combinado no anúncio que exploraríamos práticas de imobilização e dominação, algo que eu via apenas como fetiche e como uma experiência nova, enquanto que para ele isso era o preparo de uma armadilha. A interação entre nós seguiu de forma natural, e naquele contexto tudo parecia coerente com o que havia sido combinado antes. Christopher era cuidadoso nos movimentos, mantendo a máscara de parceiro atento. Não havia tensão explícita, não havia sinais claros de perigo, apenas uma sequência de acontecimentos que não justificariam qualquer reação de alerta. Christopher trouxe uma outra bebida e pediu que eu bebesse. Disse que era alcoólica, que eu ia gostar e que fazia parte da noite. A sede e a confiança que eu havia depositado nele me fez aceitar, então dei alguns goles. Ele começou a me prender à cama usando cordas e fitas. Eu estava deitado, entregue, sentindo a pressão do material contra a minha pele. Naquele momento, a sensação de ser dominado era parte do jogo. Eu confiava que havia uma palavra de segurança, um limite que não seria ultrapassado. No entanto, a situação começou a ficar estranha. Pequenos detalhes começaram a destoar o suficiente para criar uma sensação incômoda. E aí, Christopher parou de falar. O rosto dele, antes amigável, tornou-se uma folha em branco. Eu até tentei fazer uma brincadeira para quebrar o gelo, mas ele não respondeu. Apenas continuava apertando os nós, garantindo que eu não pudesse mover 1 centímetro sequer. Foi ali que uma pontada de desconforto surgiu no meu peito. Era como se a energia do quarto tivesse mudado de diversão para caça. Eu estava completamente à mercê dele. E então, o mundo ao meu redor começou a balançar. Meus braços pareciam pesar toneladas, e a luz do teto começou a criar rastros na minha visão. Christopher não estava mais ao meu lado como um parceiro de encontro. Ele estava em pé, ao pé da cama, observando minha consciência esvair-se com uma frieza que eu nunca tinha visto em um ser humano. O pânico finalmente bateu, mas era tarde demais. Eu estava preso, drogado e sozinho com um homem que eu mal conhecia, enquanto a escuridão me levava para um lugar de onde eu sabia, no fundo do meu subconsciente, que não voltaria mais. Christopher não falava mais comigo como se eu fosse uma pessoa. Ele se movia pelo quarto com uma calma assustadora, ajustando luzes e posicionando uma câmera em um tripé.
A forma como ele mantinha o controle da situação sem demonstrar pressa indicava que aquilo não era improviso, aquilo foi planejado. Ele agia como um diretor de cinema preparando o cenário para a sua grande obra, e eu era apenas um objeto que precisava estar no ângulo certo para a lente. Essa desumanização foi o que mais me apavorou. Eu tentei gritar, mas o que saiu foi um murmúrio arrastado, um som que ele sequer se deu ao trabalho de calar, porque sabia que ninguém ouviria além daquelas 4 paredes. Minhas mãos estavam dormentes pela pressão das amarras e meus sentidos falhavam um a um. Christopher se aproximou de mim segurando uma faca e um martelo. Seus olhos, antes tão atraentes, agora estavam vazios de qualquer rastro de empatia. Ele parecia estar em transe, alimentando-se da minha vulnerabilidade. No meio daquela névoa de sedativos que confundia meus sentidos, senti a primeira pancada seca de um martelo contra a minha cabeça. Primeiro veio uma vibração absurda que fez o mundo todo girar. E depois veio a dor explosiva que irradiou por todo o meu corpo. Eu ainda estava ali, mas meu corpo já não me obedecia para tentar sequer erguer uma mão em defesa. Foi quando o brilho da faca cortou a penumbra do quarto. Christopher se aproximou sem pressa, saboreando cada segundo da minha vulnerabilidade. E aí senti o frio do metal pressionar a pele da minha garganta. Com um movimento único e profundo, ele traçou o caminho que interromperia minha voz para sempre. Um líquido denso e quente começou a jorrar, inundando meus pulmões e transformando minha tentativa de respirar em um borbulhar desesperador. Eu vi a luz da câmera piscando, registrando cada segundo da minha partida, transformando meu sofrimento em um arquivo digital para ser consumido por estranhos. Eu, que busquei a liberdade no Canadá, encontrei o cárcere final em um apartamento de um estranho. O medo deu lugar a uma tristeza profunda, um lamento silencioso por tudo o que eu deixaria de ser. A escuridão finalmente me abraçou por completo, e o silêncio de Christopher foi a última coisa que levei comigo. Minha existência, porém, não terminou naquele último suspiro. Meu corpo deixou de ser meu e tornou-se um brinquedo nas mãos dele, como uma peça para suas fantasias mais sombrias e doentias. Ele usou meu corpo sem vida para satisfazer desejos que a vida jamais permitiria, profanando minha carne de maneiras que o mundo custou a acreditar. Em um ato final de dominação, ele consumiu minha carne para dentro de sua própria loucura. Depois fui separado em partes, que cruzaram o país dentro de caixas de papelão e foram entregues em portas de escolas e escritórios de partidos políticos. Eu não era mais o estudante que planejava o futuro em um país novo. Eu tinha sido reduzido a encomendas postais e a um banquete sádico. Eu saí daquele apartamento fragmentado, transformado em um trauma nacional, enquanto o nome que eu tentei construir com tanto esforço era engolido pelo espetáculo de horror que Christopher criou para si mesmo. Eu sou Li Wei, e isso é o que eu não pude contar. Esta narrativa foi inspirada no assassinato de Jun Lin, um estudante de intercâmbio chinês de 33 anos que se mudou para o Canadá em busca de uma nova vida, onde estudava engenharia e ciência da computação e trabalhava enquanto tentava construir seu futuro em Montreal. Sua vida foi tragicamente interrompida após responder a um anúncio no site Craigslist feito por Luca Magnotta, um modelo e acompanhante com um histórico perturbador de narcisismo patológico e crueldade contra animais. Na noite de 24 de maio de 2012, Magnotta filmou o assassinato, o esquartejamento e atos degradantes de necrofilia e canibalismo praticados contra Jun Lin. Ele editou o material com uma trilha sonora do filme Psicopata Americano
e publicou o vídeo em sites de conteúdo de violência explícita, que rapidamente se espalhou e chocou o mundo pela sua natureza extrema. Depois do assassinato, partes do corpo da vítima foram enviadas pelo correio para diferentes locais no Canadá, incluindo escolas e sedes de partidos políticos, o que ampliou ainda mais a repercussão e o impacto do caso. O tronco de Jun Lin foi encontrado dias depois, dentro de uma mala vermelha descartada em um beco atrás do prédio onde o assassino morava, em Montreal. Após o crime, Magnota fugiu do país, iniciando uma perseguição internacional que mobilizou autoridades de diferentes países e levou à emissão de um alerta da Interpol. Ele passou pela Europa até ser finalmente localizado e preso em um café em Berlim, enquanto lia notícias sobre si mesmo na internet. Em 2014, ele foi a julgamento, e embora sua defesa tenha tentado alegar insanidade, o júri o considerou culpado de todas as acusações. Luca Magnota foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos, e permanece cumprindo sua pena em uma instituição de segurança máxima no Canadá. Você acredita que Luca Magnota queria cometer o assassinato? Ou o verdadeiro objetivo sempre foi ficar famoso por ele? Responda nos comentários. E se essa história mexeu com você de alguma forma, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Aqui, toda semana, histórias que nunca puderam ser contadas.